Seja muito bem-vindo ao Teologia. E hoje eu estou sem o meu chimarrão. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o pastor Luiz Matos. O pastor Luiz Matos, ele é um dos porta-vozes da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas, ela foi fundada em 1955 por um jovem missionário holandês chamado André. Então, desde então, o irmão André fez um trabalho muito forte, missionário, pioneiro, em prol dos cristãos perseguidos. E hoje a Missão Portas Abertas, ela atua em mais de 60 países onde o cristianismo ele é perseguido, onde os cristãos não podem cultuar ao nosso Deus. Eles são coagidos, eles são perseguidos pelo governo, por grupos extremistas que não gostam ou que odeiam o cristianismo. E a Missão Portas Abertas, ela tem um trabalho fundamental em apoiar esses irmãos que são perseguidos. E hoje, então, nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre a igreja perseguida, vamos conversar sobre como a Missão Portas Abertas ela atua no campo onde esses irmãos são perseguidos. Então, após a vinheta, eu e o pastor Luiz Matos vamos conversar sobre a Missão Portas Abertas, o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, sobre os cristãos perseguidos e muito mais. Mas antes de irmos para o nosso bate-papo, eu quero incentivar você a se inscrever no nosso canal, a ativar as suas notificações, a comentar o que você vai achar ou tem achado dos nossos bate-papos. Compartilhe com quem você acha que vai gostar do bate-papo e vamos tentar levar o nosso conteúdo ao mais longe possível. Ok? Então, até daqui a pouco. Pastor Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a Teologia. Obrigado por disponibilizar seu tempo para conversarmos um pouco no nosso quadro de podcast. E eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar conversando com o senhor e poder saber um pouco mais sobre o Ministério da Missão Portas Abertas. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá, pastor Leandro. Eu que tenho um coração muito grato a Deus por essas oportunidades que ele vai que ele vai permitindo, né, para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais, né, da nossa família da fé e estar estreitando já esses caminhos aí para estar aprendendo a viver junto desde aqui, porque para quando a gente estiver junto lá no céu, a gente já está bem afinadinho. Sim. E a você, querido ouvinte, que, né, do Teologia, né, que está nos escutando aqui, eu quero, né, saudar você também e desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Tamo junto, pastor Luiz. Pastor Luiz, para iniciar o nosso tempo aqui, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco mais e falasse um pouco sobre como o senhor tem trabalhado no seu ministério. Como o pastor Leandro já falou, eu me chamo Luiz Matos, sirvo o Senhor hoje na Missão Portas Abertas já há 7 anos, sou gestor de um departamento que trabalha fora das 4 paredes. Uhum. Né? Portas Abertas, né, a gente tem a Rabase, tem pessoal de comunicação, né, tem N departamentos. Meu departamento é aquele que a gente mal fica por lá, porque a gente está sempre na rua visitando igrejas, esse tipo de coisa toda, o tempo inteiro. E também eu sou pastor da Igreja Metodista na cidade de São Paulo. Sou pastor auxiliar por conta do meu trabalho, né, da minha missão junto a Portas Abertas. Massa. Pastor, a gente pode começar entrando no nosso roteiro, do nosso proposto aqui, falando um pouco sobre o ministério que a Missão Portas Abertas ela desempenha. E nós sabemos que o trabalho da Missão Portas Abertas ela abrange
uma grande parte do mundo, se assim a gente pode dizer. Como é que é essa dinâmica do Ministério Portas Abertas? Como é que é esse trabalho? Como é que esse ministério chega tão longe abençoando as pessoas? Bom, é verdade. Portas Abertas hoje está presente em mais de 70 países no mundo, apoiando, né, objetivamente apoiando a causa do nosso irmão, da nossa irmã, que vivem perseguição nesses países que são fechados, né, a expressão de qualquer tipo de outra fé que não seja a fé oficial lá daquele país. E eu gosto de falar sobre isso que você está me perguntando, pastor, porque tudo começou com um homem que disse sim. Mostra-me o teu caminho, Senhor, e eu te seguirei. Esse homem foi o irmão André. A gente está falando de um ministério de 67 anos. Ou seja, não é algo que começou agora. Então, a gente andou, a gente se alastrou por conta de ano a ano, a fio, com foco na visão inicial ministerial que o Espírito Santo de Deus deu ao André. E isso começou através lá na Guerra Fria, lá na Rússia, né? Quando, né, o comunismo era muito presente. O André, ficou sabendo disso e quis saber como que era uma igreja em um país fechado. E aí ele foi para esse país, para um país vizinho, lá do leste europeu, os países da Cortina de Ferro. E entrando naquele país, ele teve acesso a uma igreja, conseguiu trazer a palavra, e a hora que ele abriu a Bíblia, ele viu que ninguém abriu a Bíblia para poder acompanhar a leitura. Ele perguntou se era cultural aquilo, e aí a resposta foi, não, é que nós não temos Bíblia. Então aí ele falou, pá, como é que o crente vai permanecer firme na fé se ele não tem a palavra para se orientar no seu dia a dia? Então aí o André, eu preciso trazer Bíblias para esses irmãos. Então começou assim, em um país, em uma única igreja, e ele arrumou Bíblias para poder levar, foi sabendo que tinha outras igrejas, que tinha em outros países, e ele foi se mobilizando, outros irmãos na fé que estavam lá vendo ele trabalhando, fazendo esse trabalho, ou seja, ele estava contrabandeando Bíblias, né? Ou seja, levando um material ilícito dentro de um país que não aceitava a palavra. E ele sempre advogou que todo ser humano ele tem o direito de ter acesso às Sagradas Escrituras, assim como tem o direito de ter acesso a todas as literaturas, porque é um direito humano, né? É um direito nosso. E aí outros irmãos se achegaram, começaram a fazer a mesma coisa, começaram a ir, e sempre mobilizado por oração. Esse é um pilar muito forte da missão Portas Abertas, né? A oração. Nós acreditamos que quando o crente ora, Deus ouve. E não só ouve, porque isso está na palavra, né? Mas a gente sabe que Deus responde todas as nossas orações. E aí, então, né, depois de muito tempo de oração, o que aconteceu foi que o comunismo caiu, mas nesse tempo, o André andando por ali, por lá, perdão, ele ficou sabendo que existia outras faces da perseguição. E aí ele começou a falar assim, puxa, não é só aqui no comunismo, existe o islamismo, existem outras facetas, né, de religiões que oprimem o cristianismo. E aí ele começou, então, a trabalhar já com essa turma que estava com ele, e, enfim. Assim começou... Depois você corta aí, tá? Minha tossida aqui. Tá? Assim começou o ministério, onde o irmão André nem imaginou que ia formar a missão Portas Abertas. Ele mesmo falando uma vez, ele disse, se eu soubesse que ia criar uma organização desse tamanho, eu nem tinha começado, porque eu só queria servir a Deus. Mas servir a Deus tem dessas coisas, né? Sim. Quando você serve a Deus em obediência, o nome de Deus é glorificado, e quando o nome de Deus é glorificado, ele amplia essa glória para que o mundo veja. Sim. E aí, por conta disso, Portas Abertas está presente, como eu já disse, em mais de 70 países, fortalecendo os cristãos locais. Mas quem é que o fortalece? O próprio povo.
A gente está falando da Coreia, então tem o irmão coreano lá. A gente está falando da Índia, tem o irmão indiano lá, que são cristãos. Muitos desses países são cristãos secretos, não pode dizer que são cristãos, mas tem um certo vínculo com a missão Portas Abertas. Então, ele é o nosso parceiro local que a gente tem no país, que vai trabalhando e fazendo apoio à igreja, aos grupos minoritários, aos grupos familiares, à igreja escondida, enfim. E é assim que a gente trabalha. Então, quer dizer que em cada país que vocês atuam, há um nativo lá que os ajudam a fortalecer os irmãos, é isso? Sim, porque isso é estratégico. Se eu, um brasileiro, eu vou num país onde há perseguição, eu vou começar a andar naquele país para me encontrar com os crentes, esses crentes serão pegos. Porque o que esse turista está fazendo aqui, no ali, no acolá? Por que ele está levando mantimento? Por que ele está trabalhando para montar um grupo para poder dar apoio emocional, né, para essas viúvas? O que está acontecendo aqui? E agora, quando é um nativo, não, ele anda para lá, para cá, fala o idioma, conhece cultura, tem amizade, e ninguém sabe que ele é crente, dependendo do país, porque é um país perseguido, não pode ser identificado. Realmente chamaria Assim, atenção o estrangeiro. puxa, com certeza chamaria. Agora, o que nós fazemos muitas das vezes também, pastor, existe alguns programas de portas abertas de treinamento, capacitação, discipulado, tudo isso é feito local. Mas, às vezes, nós tiramos alguns pastores de alguns países, levamos para um país onde há liberdade, eles saem a turismo, né, alguma coisa assim, e nesse país, então, ali ele recebe muita informação, muita Bíblia, treinamento, capacitação, para deixar o cara, né, no fogo ali. Sim. E aí ele volta. Porque com aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele vai compartilhar com a igreja, sim, que é no país onde ele está servindo. Para quê? Para fortalecer a fé dos nossos irmãos, para que, não importando o que venha acontecer e a ameaça que esteja sobre a vida dele, ele não negue a Jesus. Que ele prefira morrer servindo a Cristo do que viver sem ele. Sim. Mesmo porque a gente sabe que quando o ser humano abre a mão de caminhar com Cristo, ele abre a mão da sua existência, né? Que se vida só é em Cristo, sem Cristo a gente não existe. Verdade. E o senhor estava falando da história do irmão André. Tem um livro, né, que conta a história, se eu não me engano, é O Contrabandista de Deus. É isso mesmo, pastor Leandro, existe sim. Tem um livro que conta a história do irmão André, como tudo começou, o seu ministério, os milagres que Deus fazia através da vida dele, que chama assim, ó, tá até aqui, ó, O Contrabandista de Irmão André, exatamente. O Contrabandista. Esse aqui é o livro inicial da missão, mas como eu falei que ele foi percebendo outras faces da perseguição, então tem outro livro que é Irmão André, o Contrabandista de Deus, além da Cortina de Ferro, que aqui ele então começa a trabalhar com outros grupos, né, de cristãos que são perseguidos no mundo. E, por último, a trilogia, a gente tem Irmão André, o Contrabandista de Deus, na África, que conta relatos de apoio, tal, de ajuda. Esses dois livros aqui, esse livro aqui foi lançado ano passado, e esse livro aqui foi lançado esse ano. Que legal. Então, a gente montou aqui a trilogia, a vida do nosso irmão André. Que legal. Pastor Matos, pensando na missão Portas Abertas, há algumas pessoas que têm a pergunta, né? É uma organização religiosa, é uma missão que envia missionários, é uma empresa, como se sustenta? O que é a missão Portas Abertas? Eu sei que o senhor pincelou, mas o que é a missão Portas Abertas e como é que ela se sustenta? A missão Portas Abertas eu sempre tenho que responder essa pergunta por muitos lugares por onde eu ando. Porque a missão Portas Abertas, nós somos uma organização cristã com viés humanitário.
o nosso foco primordial é apoiar os nossos irmãos, a igreja que está sendo perseguida nos países onde não há liberdade religiosa. Nós não somos uma agência missionária. Nós não treinamos, por exemplo, já que nós estamos no Brasil, nós não treinamos líderes brasileiros para que eles saiam daqui do Brasil e sejam enviados para outros países, para dar apoio a missionários lá. Quando eu ando por aí, as pessoas me perguntam, eu falo, puxa, que bênção que você está com esse, né, calor, essa chama no coração de fazer missões. Procura seu pastor, conversa com ele, o conselho missionário da sua igreja, se ela tem, e aí em oração vocês vão juntos traçar o caminho para você ser capacitado, para você ser treinado, e depois para que a igreja possa estar te enviando. Nós não fazemos isso. Então, assim nós temos nos colocado já não só no Brasil, mas em todos os lugares aonde a Missão Portas Abertas está. Complementando a sua pergunta, estamos em mais de 70 países com bases de campo, ou seja, países onde há perseguição. Nós não existimos lá. Em alguns lugares, nós somos uma agência de viagem. Em outro lugar, nós somos uma lavanderia. Em outro lugar, a gente é só uma casa de um irmão que mora lá. Porque nós não podemos existir. Sim. Mas nos outros países aonde há liberdade religiosa, como no Brasil, nós temos as bases de desenvolvimento. E são essas bases de desenvolvimento que faz a captação das orações, de informar, trazer a informação para a Igreja Livre da realidade da perseguição, para que os irmãos tenham ciência disso, dessa realidade, de que o corpo de Cristo está sendo tocado em algum lugar. E nós aqui, ou a outra parte do corpo de Cristo inteiro, sem sentir nada, né? A ideia é sensibilizar a igreja nesse sentido. E também levantamos os recursos para os projetos. Não sei se você vai me perguntar isso mais lá na frente, mas eu queria já puxar um pouco aqui. Sim. Os projetos. Que projetos? Os projetos que são realizados nos países onde há perseguição. Acompanhamento psicológico pós-trauma para viúvas, para crianças, para pastores, para viúvos, cesta básicas, né, que é a ajuda emergencial, microcrédito, já que ele foi expulso e agora não tem de onde tirar nada, então como é que a gente pode ajudar para que ele possa recomeçar a vida dele de onde ele está? Enfim, N projetos. Mas como que esses projetos surgem? Como eu já falei anteriormente, em cada país tem um cristão autóctone, que é de lá, tem o vínculo com a Missão Portas Abertas, e aí ele sabe a realidade da situação que aquela comunidade específica está passando. Então, junto com aquela comunidade, ele levanta do que vocês realmente estão precisando, que vai fazer diferença, nada paliativo, o que realmente muda, vai mudar. A partir de ter detectado esta causa, esta realidade, então isso é trazido para Portas Abertas Internacional. Em cima da demanda e da necessidade local, nós montamos os projetos, e os projetos são espalhados, né, pela Portas Abertas, né, pela nossa rede, pela nossa intranet, para o mundo inteiro, para que a gente possa trabalhar para levantar recursos para esses projetos acontecerem. E aí, no Brasil, a gente visita igrejas, a gente, né, tem o nosso site, que a pessoa pode entrar lá no nosso site, comprar o livro lá no nosso site, www.portasabertas.org.br. Aquisição de um livro, o dinheiro excedente, né, porque a gente paga para poder fazer o livro, o dinheiro excedente vai todo para o campo, não é? E então é assim que a gente tem mantido esse projeto há 67 anos.
não é uma coisa, mas a gente, uma coisa interessante, a gente vai na igreja, a gente não fala de dinheiro na igreja. Uhum. Se você que está nos ouvindo aí, né, esse podcast, quiser convidar a gente, o pastor Leandro tem o meu contato aí, você pode pedir para ele te dar, me levar na sua igreja. Eu não vou na sua igreja para poder pedir dinheiro. Eu vou na tua igreja para poder pedir oração. Uhum. Porque se você orar, Deus é o dono do ouro e da prata, ele vai mobilizar os recursos para que a obra dele aconteça em qualquer lugar do mundo. E se ele quiser mobilizar você que vai estar orando, aí quem sou eu para poder falar para você não doar? Uhum. Você entende? A gente ora e Deus responde. Porque a gente ora pedindo pela nossa família da fé, pela Igreja de Jesus Cristo. Pastor Matos, É isso. pensando ainda nessa linha de raciocínio, como é que vocês colocam a lista de prioridade para as divisões desses recursos? Por exemplo, tem projetos na África, projetos na Índia, projetos na Coreia. Como é que vocês fazem essas divisões desses recursos e pensando nessa divisão, quais as necessidades ou a prioridade de necessidades que vocês colocam em vista para essa divisão? Bom, nós temos uma lista que abrange 50 países, e essa lista, todos os anos, ela é renovada. Ou seja, em setembro do ano passado, já começou-se a fazer uma pesquisa nos países onde há perseguição. E aí, ou seja, cada país ali, eu estou falando que existe aqui uma análise global. Uhum. E essa análise global é feita, esses irmãos que estão nesses países eles têm um questionário. E esse questionário vai sendo preenchido. E esse questionário vai gerando uma pontuação. Então, quando a gente percebe que, depois dessa análise global, que existe a necessidade, puxa, aqui é uma possibilidade de estar havendo uma perseguição. Uhum. Então, é feito um double check. Vamos investigar isso. Vamos ver se é isso mesmo. Então, como é que vai ver? Então, aí entra com esse questionário, que é um questionário padronizado, feito aí há muitos anos, ou seja, é um questionário que as pessoas experientes, quando leem o questionário, sabem pontuar o nível de perseguição em cada país. E aí, o que a gente tem quando a gente fala sobre esse nível de perseguição? A pontuação, ela vai de 0 a 100. Se a pessoa, se na pontuação ela não chega no número 40, por exemplo, é um país onde não há perseguição, né? Ou a perseguição é algo variável, acontece pontual aqui, pontual ali, uma coisa tipo o Brasil, por exemplo. Uhum. Quando é de 40 a 60, então a perseguição ela é alta. De 61 a 80 é severa, e acima de 80 a perseguição ela é extrema. Uhum. E por esta pontuação é dividido os países. País número 1, país número 2, país número 3, os que mais pontuam. Uhum. Só uma informação aqui, a gente na lista desse ano, nós só temos perseguição extrema e perseguição severa. O nível de perseguição alta e de perseguição variável estão naqueles países naqueles países que não fazem parte já da nossa lista, porque são países que a gente está observando, né? Porque a nossa lista a gente só coloca 50. Entendi. E pensando nessa questão dessas necessidades, dos problemas que há nesses países, eu vi que o senhor já esteve no campo e já, com certeza, deve ter visto muita coisa. Qual é a maior necessidade que os irmãos perseguidos têm, logo assim, quando chega lá? Eu digo assim no sentido de ter alguém para conversar, alguém para abraçar, ou alguém para chorar no ombro. Como é que eles recebem vocês? E qual é a maior necessidade que vocês veem quando chegam lá e se deparam diante dos irmãos que estão lá, passando por esse problema?
É, quando a gente chega com um grupo de brasileiros, né? Quando eu vou levando grupo de brasileiros, e você pode, que está nos ouvindo aí, você pode querer viajar, ir para um desses países onde há perseguição e colocar o seu pé lá e sentir o frio na barriga que aqueles irmãos vivem todos os dias, né? De sol a sol. Quando nós chegamos num desses países que a gente, né, onde há perseguição, e quando há esse encontro e eles não nos veem, é uma celebração, é uma festa, Uhum. porque porque eles falam, puxa, vocês são tão de longe, vocês vêm aqui para estar conosco, né? Vocês se preocupam com a gente, que bênção. Olha, isso é corpo de Cristo mesmo. Então, há celebração, porque eles têm esta visão muito forte com eles de que existe um corpo de Cristo e que eles não são os únicos cristãos que estão ali. Uhum. Não há um sentimento de choro, de necessidade. Olha, coitadinho de mim, que bom que você veio me ver. Não, não existe Uhum. isso. Porque eles são muito firmados naquilo em que eles acreditam. Eles acreditam em Jesus. E eles sabem que a Bíblia fala que há momentos de alegria e há momentos de dor. Uhum. E mesmo diante da perseguição, eles têm os momentos de celebração e de alegria deles. Porque a alegria deles, que deveria ser a nossa alegria, não é a alegria que o mundo nos dá, Uhum. mas é a alegria de servir a Cristo. Então, quando a gente está com eles, a gente vai com eles, a única coisa que eles nos pedem, orem por nós, porque nós também vamos orar por vocês. Então, a ideia é, vamos orar com os irmãos perseguidos e não pelos irmãos perseguidos, Uhum. porque a oração é uma só. É a oração de louvor a Deus e de pedir a Deus que nos livre do mal e de pedir a Deus que nos dê capacidade a cada dia mais e mais de se fazer Cristo Jesus ser percebido através de nós. E então é isso que a gente vê, né, dentro deles. Como eu te falei, a gente traz alguns cristãos, né, para o Brasil. A gente vai no campo, mas a gente traz cristãos perseguidos para o Brasil também. Uhum. E a gente trouxe um, que a gente passou pela comunidade dele. E só para você ter uma ideia, quando você entrou na comunidade, a comunidade chamava Comunidade Nova Jerusalém, tinha um outdoor enorme, enorme, escrito bem na entrada. Aqui não é bem-vindo a presença de pastores e evangelistas. Eita. Se você for pego aqui dentro orando, seja lá em qualquer lugar, você vai ser preso e será julgado pelas nossas leis. Caramba. Recado está dado. Você entra se você quer. Uhum. E os irmãos entram. Porque tem cristão que mora lá dentro. E o crente não pode ficar sozinho, precisa de apoio. A gente precisa estar junto. Sim. Juntos nós somos mais fortes. Então, só para você ver. E aí a gente está lá com eles, tal, mas enfim, ele veio para o Brasil e a gente estava em uma igreja grande, ele estava compartilhando sobre a perseguição, e ele falando, aí uma pessoa da igreja, um membro da igreja, levanta e fala, olha, eu sou responsável pela área infantil aqui da nossa igreja, e nós fazemos o nosso material infantil e eu gostaria de mandar um material infantil para você levar, para poder abençoar as crianças lá da sua igreja. Quanto de material você precisa? Ele olhou para mim e, né, falou assim, e agora? Eu falei assim, responde. Responde, olha para mim, por quê? Eu não vou responder por você. Pergunta foi para você. Aí ele falou, olha, membro da Igreja de Jesus Cristo. Eu falei, não, estou falando membro para não, né? Sim. Para não citar sexo, Sim, não. sim, sim. Falar membro, né? Olha, membro da igreja. Duas coisas. Primeiro, o material que você tem aqui está em português, né? Ele falando e eu traduzindo.
E o meu povo, primeiro, não sabe falar português, nem ler. E segundo, mesmo que você tivesse o material no meu idioma, será que você teria material suficiente? Porque quando você fala da minha igreja, eu não estou pensando nas quatro paredes como a gente está aqui dentro. A minha igreja, eu sirvo a Igreja de Jesus no meu país. Então, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no reino. Sim. Aí, né, eu percebi que o clima foi ficando meio pesado, mas ele estava sendo sincero. Sim. Irmão, crente tem que ser sincero um com o outro, ele está falando com amor. Agora, aí ele mandou. Agora, você sabe o que pode ser feito? Você pode orar. Aí a pessoa, né, que tinha feito a pergunta, né, se posicionou, mas eu já oro. Aí ele falou assim, puxa, que bênção, obrigado. Com certeza Deus tem ouvido as suas orações. Mas eu quero te pedir, então, que você dobre as suas orações a nosso favor. Entende? Então, a gente vai e a gente encontra os crentes jubilosos, porque servem a Jesus Cristo e estão dispostos a morrer, ser presos por ele, mediante a perseguição aí em cada país. E aí, terminando a resposta daquela pergunta, como é que a gente volta? A gente volta querendo ser mais crente. Porque a liberdade nos fragiliza diante do nosso posicionamento de fé, mediante aquilo que Jesus tem nos ordenado. Pastor, o senhor, me ocorre agora uma curiosidade, antes de irmos para a próxima pergunta. Ao ver esses cristãos, o testemunho deles de fé, o senhor diria que eles têm mais fé do que os cristãos que não têm perseguição? Eu não diria que eles têm mais fé do que os cristãos que não têm perseguição, porque a tua fé, ela é medida mediante o tamanho do Deus que você acredita. Então, todos temos fé. Inclusive, os não cristãos também têm fé no que eles acreditam. Mas o que eu acredito e o que eu vejo, e que quem viaja volta com isto dentro de si, é que o fato deles estarem passando por, vivendo em lugares onde eles não têm a liberdade de fazer o que eles querem, de pregar, de louvar, de ter Bíblia, de andar por aí, e pelo fato deles viverem em lugares onde eles são perseguidos por amarem a Cristo Jesus, então eles só têm um lugar para ir, que é ao encontro do Cristo e acreditar piamente naquilo que Jesus Cristo falou que vai acontecer. Por exemplo, tem um tempo de um outro testemunho, de um irmão, esse do Iraque. Ele estava no Brasil, conversando no Brasil, e numa situação da perseguição dele, ele estava 7 anos sem ver a família, e a família estava no outro país, e ele lá no Iraque, está no Iraque até hoje, não voltou para a terra para ficar com a família. E eu perguntei a ele, pastor, por que é que o senhor não sai daqui de onde o senhor está e não volta para ficar lá junto com a sua família? Aí ele falou assim, porque Jesus Cristo não mandou. Jesus Cristo mandou eu vir para cá. E eu abandonei lá, ele era um pastor, era um professor de teologia no outro país onde ele estava, e Jesus apareceu para ele e mandou ele voltar para o Iraque. O que ele fez? Ele obedeceu. Está aí uma diferença. O irmão que vive em perseguição, ele tem essa percepção de que eles têm que obedecer a Deus. Nós aqui questionamos se o que Deus está pedindo é Deus mesmo. Porque a gente às vezes tem dificuldade de acreditar no próprio Deus que a gente diz que serve, principalmente se ele toca naquilo que a gente que não quer que ele toque. Os nossos irmãos lá não têm isso, porque tudo que eles têm é Deus que deu. E como Deus deu, Deus pode tirar. Sim. Isso a Bíblia nos ensina, mas nós não temos esse tipo de leitura. Enfim, eu tô lá e eu tô pedindo para Deus para voltar, mas Jesus não falou para eu voltar ainda. Então eu não posso voltar. Aí eu dei aquela apertadinha nele, né? Tipo, eu sou livre.
de uma igreja livre, a minha consciência é um pouco diferente da sua, porque eu não vivo diante dessa pressão. E aí eu perguntei para ele assim, mas Faruq, eu posso falar o nome dele porque esse nome está aberto, tá? Faruq, qualquer hora você vai sair da sua igreja, do seu apartamento, para ir até a igreja, e um homem-bomba vai chegar do seu lado e vai se explodir, ou vai te dar um tiro, e você vai morrer. Ele olhou para mim, sorriu, bateu nas minhas costas, que a gente estava, né, na mesa, bateu nas minhas costas e falou, menino, eu me senti um nécio na fé, né? E eu já era pastor. Menino, é verdade. Você sabe da realidade do meu país, você sabe como é que eu tô, como que tem sido o meu dia a dia lá. Mas se isso acontecer, verdadeiramente eu volto para minha casa, porque o meu mundo não é aqui. A Bíblia nos ensina isso. Então, quando a gente fala dos irmãos que vivem paisão de perseguição, eles têm muito mais consciência desta verdade bíblica do que nós temos. Nós cantamos, nós damos ensinos bíblicos, nós pregamos, mas vivemos a nossa vida acumulando as nossas riquezas. Entende? E fazendo, muitas das vezes, aquilo que nós queremos fazer, que é um querer fisiológico. E a Bíblia nos ensina que nós somos um. Então, não sei se eu respondi tua curiosidade. Sim. Eles têm mais fé que a gente ou eles têm menos fé que a gente? Parece Não é que a fé. percepção deles do porvir é um pouco mais ampla, né? Parece que Eu acho que é bíblica. Exatamente. Porque a mesma percepção que eles têm da parousia, né, do porvir, nós temos. É mesmo, porque está ali na Bíblia. A diferença é que eles acreditam naquilo. E como eles não sabem que dia que Jesus vai vir, então eles vivem como se Jesus estivesse voltando agora. Para que Jesus pegue eles no serviço. E a gente fica, não, porque vai ter tempo, porque não, falta povos e línguas que ainda não ouviram, e a gente fica fazendo teologia. E Deus não está nem aí, na verdade, com as nossas teologias. Ele está mais olhando para nossas práticas. Certo, é verdade. Acho que nós temos muito o que aprender com eles, né? Com certeza. Eu com você, você comigo, porque assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Pastor, pensando nesses irmãos que estão lá e estão na iminência de serem capturados ou achados, descobertos, qual é a punição mais frequente? Eu sei que cada país, cada local tem as suas punições, mas tem alguma punição que se repete nesses vários países? Qual é a punição assim que mais claro, nós temos a morte, mas há outra punição que é recorrente nesses países que é punição de morte? Sim. Eu vou te falar, existe uma linha da classificação da perseguição. Para o cara ser morto, ele passou por algumas fases. Entende? A não ser que esteja num país extremamente radical, como um país número 1 hoje, que se ele te encontrar enquanto crente, ele vai te matar sempre, porque ele quer achar os crentes, para matar os crentes, né? Então, esse é um tipo de punição que para eles é punição, mas para a gente é ganho. Se eu sou morto aqui por causa de Cristo, eu vou para o céu. Para eles estão nos punindo. Os crentes que ficam, alguns ficam com medo e alguns celebram. Puxa, graças a Deus, esse não vai passar mais o que a gente está passando aqui, porque ele já foi para a glória do Senhor. Mas existe um perfil sobre a perseguição. A Bíblia diz que todo crente é perseguido. Que se você aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você vai passar por perseguição. E aí eu estou falando aqui de todo crente no mundo inteiro. Nenhum servo é maior do que o seu mestre, né? Verdade. E Jesus falou, vocês me perseguiram, se perseguiram a mim, imagina vocês.
enfim. Mas a diferença é a intensidade com que a perseguição vem sobre a vida do crente. E aí, por isso, tem aquelas pesquisas. Tem aquele questionário que nós já mencionamos. Mas o que mais acontece é quando você é tolhido de expressar a sua fé. Quando você é impedido, quando, de certa forma, você se sente mal de não poder fazer isso. Mas como assim? Um grupo de universitários, em qualquer universidade desse país que você imaginar. Ele está lá, dois irmãos que são crentes, estão na universidade, entraram agora, e, de repente, eles vão ali no pátio, na hora do intervalo, de uma hora para outra, eles saem cantando, louvando a Deus. As pessoas vão gozar deles, vão caçoar deles. E isso vai fazer com que eles se sintam reprimidos. Eles vão continuar cantando, para de cantar essa porcaria aí, entendeu? Mas não falam a mesma coisa se estiver tocando qualquer outro tipo de música. Até cantam junto. Isso é uma perseguição. Você está sendo impedido, né, de uma forma muito tranquila, sem tocar em você, de poder falar do Cristo que você crê. E aí, quando você se sente inibido e você deixa de fazer porque as pessoas não vão gostar daquilo que você está fazendo, isto é um grau de perseguição que começa na sua vida privada, vai na sua vida pessoal. E aí, depois disso, a perseguição, como que ela é feita? Ela também, na sua vida pessoal, se estende para a sua família. Vou dar um outro exemplo que aconteceu, a gente sabe dessas viagens que a gente faz por aí. Numa daquelas comunidades que eu falei, aqui é proibido orar. Um pastor entrou naquela comunidade para poder orar pelo aniversário do filho do irmão que morava lá. Só foi fazer isso, agradecer a Deus pela vida aniversário. Ali ele foi pego. O pastor foi expulso de lá, escorraçado, e o rapaz foi preso, quem morava dentro da comunidade. Ou seja, já estava passando por uma certa privação de não poder falar de Jesus e nem poder levar um irmão lá na casa dele. O segundo passo, ok, mas você não vai obedecer a gente? Tá bom, então a gente vai te prender. Aí prenderam ele. E ele estava lá na cadeia. E aí a mulher falava, puxa, e agora? Eu falei assim, não, fica fria lá, segura lá, eu fico aqui na cabeça, do nosso Cristo, em qualquer lugar onde a gente possa estar. Jesus estará conosco. A Bíblia diz que ele vai estar com a gente todos os dias até a consumação de todas as coisas. E na cadeia ele não negava Cristo. O que fizeram? É mesmo? Então tá bom. Teu filho não tem mais direito de ir para a escola. A água que serve a sua casa, a gente acabou de estourar o cabo. A energia, a gente cortou o fio e ninguém mais na comunidade vai vender nada para a sua esposa para poder comer. Está aumentando a perseguição, tá vendo? Aí a esposa vai e fala, fizeram isso, e agora? Tal. Ele fala assim, puxa, o que a gente faz? Ela fala, faça o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? A gente está aqui para poder obedecer a Jesus Cristo. Nós vamos segurar a nossa onda lá. E você segura a sua aqui. Na terceira, né? E eles ficaram. O outro grau de perseguição é que a comunidade, como ele nasceu naquela comunidade, é filho da comunidade, a comunidade então chamou ele e falou assim, é o seguinte, nós vamos soltar você, mas você vai sair daqui, você vai passar na sua casa do jeito que a sua mulher tiver, você vai pegar na mão dela, pegar dos seus filhos, o que você conseguir carregar, você sai e suma dessa comunidade. Porque se você colocar os pés aqui de novo, nós vamos te matar.
Então, a perseguição acontece, como eu falo, a intensidade no país onde você está vivendo é o grau desta perseguição. A mais comum, todos eles passam a todo tempo, eles são oprimidos, eles são impedidos de não falar daquilo de quem eles mais amam, que é Deus, que se fez carne e se doou por cada um de nós. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. E todas esses graus de perseguição entram dentro dos critérios que vocês usam para colocar os países na lista mundial de perseguição, é isso? Esses graus de perseguição que eu falei é aquele, né, é algo que acontece praticamente em todos os países, né? Todos os governos, não importa qual seja, se eu estou no México, se eu estou na Coreia, se eu estou na China, se eu estou no Afeganistão, todos esses processos, né, essa linha acontece em todos esses países. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que virá um poder maior, que vai se levantar finalmente contra a igreja do Senhor. E aí a gente está falando da besta, né? Sim. Que vai vir, que vai tomar o poder maior, onde a igreja toda será perseguida, de uma forma contundente, passando por todos esses processos. Isso está presente em todos os países. Agora, o que muda de país para país, e o que nós trabalhamos lá naquele questionário? Nós analisamos a vida privada, nós olhamos a vida da família, como é que a família vê se uma pessoa se converte. Um jovem de uma família islâmica se converte, a família expulsa ele de casa. Como que a comunidade vê isso? A comunidade permite que um cristão esteja no meio delas, ela não sendo cristã? Como que a igreja é tratada? A igreja ela é quebrada, a igreja ela é respeitada, a igreja ela é vigiada? Como que o país olha? Qual que é a regra do país sobre um posicionamento de uma religião minoritária? Porque nesses países, daquela lista de 50, 34 países são países islâmicos. Ou seja, nesses países, o islamismo é a regra. Como que o islamismo olha a presença das religiões minoritárias ali? E o cristianismo é uma religião minoritária. Por quê? Porque o país é muçulmano. Então, tudo isto é visto para fazer aquele levantamento deste ranking, né, da igreja mais perseguida até a gente tem mais de 70 igrejas que nós estamos presentes. E, além disso, é visto, né, como eu já te disse, como que é o grau da violência que é imposta sobre a igreja. Estão só oprimindo? Estão só deixando as pessoas com vergonha de falar do nome de Jesus? Ou estão prendendo, estão escravizando, estão batendo, estão estuprando, estão, né, fazendo esse tipo de coisa toda? E tudo isso é visto, e naquele questionário que eu te falei, que começou já em setembro do ano passado e termina em outubro desse ano. Aí, em novembro e dezembro é onde o pessoal fecha tudo isto, e ao fechar tudo isto, então, eles vão montar a lista da classificação da perseguição de 2023. Perfeito. Pastor, depois de tantos anos, agora falando sobre alguns países que estão nesse ranking, depois de tantos anos, a Coreia do Norte, que estava em primeiro lugar, ela perdeu seu posto para o Afeganistão esse ano. Né? O Afeganistão, esse ano, tomou a frente, a ponta no ranking. Ao que se deve essa mudança? Não é uma mudança muito, talvez, muito grande, mas o que fez com que a Coreia do Norte passasse para segundo lugar e o Afeganistão tomasse a ponta? Ou a violência de um diminuiu, a violência do outro aumentou, ou vice-versa? O que aconteceu para que isso acontecesse? A Coreia do Norte, por 20 anos consecutivos, foi o país número 1, o país mais difícil de um cristão viver. O Afeganistão estava nesta lista, nessa classificação, já há 3 anos, como número 2.
E nessa pontuação, a Coreia do Norte sempre tinha as maiores pontuações. O que fez sobre a tua pergunta, a perseguição na Coreia do Norte diminuiu? Não. Em relação à pesquisa do ano anterior, a pesquisa desse ano aumentou. Está com quase 98 pontos a Coreia do Norte ali, né? Lá naquele questionário. Porque a perseguição ela tem aumentado a cada ano. A Bíblia já nos ensina assim. Então, é muito legal a sua pergunta, porque ela é bastante esclarecedora. A Igreja Livre, como eu já te disse, a gente lê uma Bíblia, mas uma Bíblia temporal para hoje. E a Bíblia, ela foi escrita por alguém que já sabe, né, que já sabe o dia de amanhã. Sim. E a gente tem que olhar para o dia de amanhã, o que a Bíblia diz que vai ser, e viver em conformidade com ela para estar bem nesse dia do amanhã. E a Bíblia diz que a perseguição vai aumentar cada dia mais e mais. Quanto mais próximo a volta de Jesus estiver, mais a perseguição vai se intensificar. Por exemplo, em 2015, quando eu entrei na Portas Abertas, nós falávamos em 110 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. A gente está em 2022, a gente está falando de mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. E o ano que vem esse número vai aumentar. Porque é isso, a perseguição está aumentando no mundo. Mas se na Coreia a perseguição não diminuiu, a perseguição aumentou, por que o Afeganistão agora é o número 1? Porque o Afeganistão ele é um país islâmico, e depois de 20 anos fora do poder, o Talibã ele assumiu novamente o poder daquele país. E o Talibã é um grupo extremista, porque existe o islamismo. Tem os xiitas, tem os sunistas, dentro de cada um deles tem N outras variantes, e tem os radicais. Os muçulmanos normais, que têm a fé deles, a gente convive no meio deles sem problema nenhum, mesmo dentro do país deles. Existe um certo respeito por conta de sermos seres humanos. Agora, os radicais, não. Então, as grandes perseguições, as grandes massas, as mobilizações de perseguição são feitas pelos grupos radicais, e o Talibã está lá fazendo o papel dele. O Talibã, os Estados Unidos saiu, eles tomaram o poder e falou, então agora não tem mais aquela liberdade que vocês tinham aqui, não existe mais, porque esse país aqui, quem vai governar ele é a Sharia. A Sharia é o livro de regra com a qual os muçulmanos têm que seguir. Então, eles começaram a implementar a Sharia e cortaram direitos de todo mundo, de mulheres, os cristãos lá começaram a ser perseguidos, ou buscar o celular deles, cadê, para ver se tinha aplicativo da Bíblia, e como eu falei, na radicalidade deles, se eles encontram um cristão ali, eles matam. Não é dado, puxa, volta para o islamismo. Não, você saiu, você já envergonhou, você já está manchado, você já é impuro, você nunca mais vai ser o mesmo, então, tchau, acaba. E então, esse índice desse grau de perseguição está mais intenso do que a Coreia do Norte, que aumentou, né? Também que o número da perseguição, o grau de perseguição dela também aumentou. Então, é isso que explica por que houve essa alteração no ranking de perseguição da lista, né, mundial que Portas Abertas lança anualmente. E eu me recordo que o ano passado, se eu não me engano, houve essa notícia nas grandes redes, né, de televisão, que o Talibã estava voltando ao poder e que estava aterrorizando mais uma vez os Afeganistão, as pessoas dali, e de fato é um grupo muito extremista, né? E a Sharia, ela também é terrível, né? A gente sabe que a Sharia ela é algo que
que faz com que as pessoas sintam medo de estar ali. Porque qualquer coisa eles já cortam a mão, cortam o dedo, ou até mesmo matam as pessoas. Pastor, já estamos caminhando para o nosso final da conversa. Pensando um pouco no nosso país, no Brasil, o senhor acha que, e já temos conversado sobre isso, que a perseguição ela tende a aumentar? Com certeza que a palavra nos diz. Qual é a perspectiva que o senhor tem, o que a Missão Portas Abertas tem, de uma perseguição a esse nível chegar aqui no Brasil? O Brasil corre risco de chegar a esse nível desses países que são de extrema perseguição? O senhor acha que o Brasil pode se tornar um país onde o cristianismo pode ser uma religião minoritária? O que a gente pode pensar sobre o nosso país acerca desse assunto? Bom, nós da Portas Abertas, aí eu posso falar por todo mundo, nós oramos para que a perseguição não chegue ao nosso país. Porque, embora eu tenha ouvido em algumas igrejas, alguns crentes falando, né, inclusive pastores dizendo, puxa, a perseguição tem que chegar para os crentes aplumar. Eu falei assim, meu irmão, pelo amor de Deus, não ore por isso. Se a perseguição um dia vai chegar no Brasil, eu acredito que vai chegar no Brasil em todos os lugares do mundo aonde ainda não há. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai ser assim. Sim. Então, não há uma previsão da minha parte, da parte da Missão Portas Abertas, de que não, a gente está correndo um risco iminente da perseguição vier, né? Da perseguição chegar. Se isso acontecer, então agora a gente vai ser perseguido. Se isso não acontecer, a gente não tem esse tipo de pensamento, porque a perseguição vem sobre a Igreja de Jesus Cristo. Quem traz essa perseguição são aquelas pessoas que, conforme a palavra nos ensina, são aquelas pessoas que estão com os olhos vendados por Satanás. E como estão os olhos vendados por Satanás, então são guiados por ele como aquele cavalo, né? Que não consegue perceber e é guiado por ele para fazer as coisas para que possa ser feitas as alianças que eles fizeram com Satanás. Assim como Satanás tentou Jesus lá no deserto, né? Olha aqui, ó, sobe aqui, tá vendo? Tudo isso aqui me foi dado. Me adora, caminha comigo, que eu te entrego tudo isso a você. Por conta disso vem a perseguição. Mas o contraponto à perseguição, que como fecha a vista das pessoas, então as pessoas elas vivem nas trevas, e o príncipe das trevas veio para matar, para roubar e para destruir. Então a gente está falando do porquê há perseguição. Porque é Satanás que tem conduzido tudo isso para que isso aconteça. O contraponto disso é que Jesus Cristo é luz. E Jesus Cristo, né, nos ensinou que assim como Deus enviou ele estava nos enviando e dizendo para nós que assim como luz, para poder tirar, né, o pedaço de pau que estava dentro do seu olho, você vai ser luz desse mundo, para continuar aquilo que eu vim te ensinar. E aí, então, a gente olhando para Jesus, a gente fala, é assim que tem que fazer, Jesus? Então tá bom, então é assim que eu vou fazer. Nós somos luz. A luz dissipa as trevas. Então, aonde a igreja permanecer, for forte, haverá resistência para as trevas tomar conta. Porque as trevas não vai tomar conta. A gente sabe disso também. Porque Jesus vai voltar e vai acabar com tudo isso. E aqueles que morreram nele terão seus corpos ressurretos, né? É o milagre da ressurreição. De novo, Deus vai fazer um milagre. Né? Fez o milagre de dar vida a Cristo, vai fazer o milagre. O primeiro filho vai fazer o milagre de dar vida a todos os outros filhos e filhas que também morreram. E, de novo, Deus vai fazer o milagre. Assim como Jesus Cristo foi assunto aos céus, assim os crentes que estão aqui vão ter os seus corpos revestidos, né, de corpo de incorruptibilidade, e também vai subir assunto aos céus lá nas nuvens.
Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, eu quero, e a cada tempo eu tenho que olhar para Cristo. Porque assim como Jesus Cristo, quando ele falou, pronto, é agora, vai ser, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Marcos já, né? Já fala isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acredite no Evangelho, na boa notícia. A boa notícia é Jesus. Jesus falou, pronto, é isso aqui. Hoje está cumprido a Escritura. Eu estou aqui para poder apregoar a salvação, a libertação, curar os cegos. Estou aqui para falar do ano aceitável do Senhor. Estou falando, né? E Jesus, o que acontece com ele? Ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus e Deus fala, eis aqui o meu filho, nesse daqui eu boto fé. E aí Jesus, então, começa a caminhada dele, primeiro para a tentação, no deserto, jejum, 40 dias. E lá ele vence a tentação por conta da obediência dele ao Pai. Nem só de pão, não, para que você está me oferecendo tudo isso? Tudo isso é meu. Eu criei tudo isso lá atrás com meu pai. Você está me oferecendo o que é meu? Te foi dado, não, ninguém te deu isso daqui. É que você foi banido e você foi banido e está aqui. Você que coordena isso daqui. A gente não quer administrar isso, porque o que a gente administra está lá. E aqui tem um povo nosso que está aqui para te mostrar que você perdeu lá e vai perder, né? Que você já perdeu todas as coisas. E aí Jesus vai nos ensina, a partir da caminhada dele no deserto, como é que a gente resiste à tentação? Através da nossa obediência a Deus. Obediência a Deus nos dá a mente de Cristo. Desobediência a Deus nos dá a mente de Satanás. E aí Jesus, com o Espírito Santo, junto com ele, batizado pelo Espírito Santo, teve vitória sobre o inferno, sobre a desobediência, sobre o pecado. E aí, então, ele foi ensinando como é que a gente tem que ser gente. E o Espírito Santo junto com ele, até o dia que chegou, bom, até agora. Até o dia que ele falou, Judas, eu sei que é você, companheiro. Mas fica tranquilo, vem cá, vamos cear comigo. E aí ele, né, ministrou a Santa Ceia e falou assim, ó, memória, lembre-se de mim, porque estou indo daqui, mas eu venho buscar para a gente voltar a festejar todo mundo juntos na mesma mesa. Só uma contrapartida, quando a gente recebeu Jesus Cristo, a gente também recebeu o Espírito Santo de Deus. Não como uma pomba, mas a gente foi selado por ele. E ele está com a gente todos os dias até a consumação de todas as coisas. Para quê? Para nos ajudar a não desobedecer. E para nos ajudar a cada dia mais e mais ter discernimento da vida, do mundo, para poder fazer com que as pessoas percebam Cristo Jesus em nós. Porque o grau da perseguição aumenta quanto mais Jesus Cristo é visto através de você. Quanto mais você brilha, não é você que brilha, quanto mais Cristo brilha, mais as trevas são dissipadas, mas quando a gente mete o farolete na cara do outro, a outra pessoa fica, apaga, e de alguma forma quer lá apagar porque está te incomodando. Essa é a reação das trevas contra a luz. Só que a luz é vitoriosa, porque a luz representa Deus. Então, a perseguição vai vir, sim, não para o Brasil, mas para a vida de todo crente. E vai chegar um tempo em que vai ter crente aqui resistindo à perseguição, firme na fé, muitos que terão morrido porque preferem morrer, preferem a dor, preferem a cadeia, preferem o sofrimento do que negar a Cristo. Não são poucos os ainda que vão negar a Cristo, porque não é porque não suportam a dor, é porque não acreditam nele. Porque quem acredita em Jesus, pela fé, vai suportar toda a dor. E aí precisa de mim, precisa de você, pastorzão Leandro, precisa de você, meu irmão, minha irmã, que está aí, né, coladinho aí, participando desse Teologia. Nós precisamos uns dos outros. A partir de como?
vem orar com os nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Pastor Luiz, antes de nós terminarmos o nosso tempo, essa semana, algumas semanas atrás, nós recebemos notícias através do canal da Portas Abertas, do Instagram e outras mídias, sobre a notícia de que alguns irmãos na Coreia foram descobertos e estavam cultuando ao Senhor em cavernas, se eu não me engano, em porão, e foram descobertos e acabaram sendo, infelizmente, assassinados. O que o senhor pode dizer sobre esse acontecimento para nós? É triste, né? É triste. A gente sempre se entristece quando um membro da nossa família morre, quando fica doente, ou mesmo quando, por algum motivo, é maltratado. A gente fica triste com eles. Pelo menos deveríamos, né? Porque a Bíblia diz, né? A gente tem que se alegrar na hora da festa com a família e na hora da dor a gente tem que estar junto com eles nessa dor. E a gente ficou triste, não só a gente, até na minha igreja, né? Eu sempre posto os pedidos de oração da Portas Abertas lá na minha igreja. E outro dia a irmã veio, mandou para mim um post, falou assim: pastor, o que é isso aqui? É verdade? Eu peguei e fui lá no nosso site, está aqui, irmã, claro que é verdade, está aí, aconteceu mesmo. Os irmãos foram descobertos, e ao serem descobertos, todos os que estavam lá foram mortos, e os familiares daqueles que estavam lá, mas não estavam lá, todos eles foram presos e levados para campos de trabalho forçados. E quem não foi preso, não foi pego, é porque conseguiu fugir. Sim. Então não foram achados. Mas isso é perseguição na Coreia do Norte, o país que é número 2. A gente acabou de falar, né? Pois será que a perseguição diminuiu, aumentou? Não, é isso que acontece na Coreia do Norte. É triste. Quando o cristão ele é encontrado, ele é morto. E tudo isso é feito porque isso causa medo. Eu vou matar eu vou aniquilar essa igreja aqui. Por quê? Porque todo mundo vai ver. Se alguém está fazendo isso aqui, vai parar de fazer porque vai ter medo. Sim. Entende? Então foi isso que aconteceu lá e é uma pena. É uma pena. A gente tem que continuar orando pela igreja na Coreia do Norte. Estima-se que há mais de 70 mil crentes presos em campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte, mas estima-se também que na Coreia do Norte há uma igreja de mais de 300 mil pessoas. Uau. Então a gente tem que orar por esses irmãos. Há uns anos atrás também, na mesma Coreia do Norte, encontraram um pastor. Descobriram que o irmão lá, ele era um pastor. Aí mataram esse pastor. Então a Portas Abertas do Mundo se mobilizou, porque ele era pastor e ele tinha, foi citado na época, ele tinha uma igreja com aproximadamente 600 pessoas. Uau. Então a gente se mobilizou para estar orando pelo quê? Para que os nossos irmãos não fossem descobertos. Sim. E aí a gente está falando do nosso irmão foi descoberto, a gente não está falando de um espaço físico com 600 cadeiras. A gente está falando de gente, para que eles pudessem, de alguma forma, continuar escondidos, não sendo encontrados, tal. Porque isso é ser cristão num país número 2 hoje, como a Coreia do Norte, onde se você é achado, você é levado à morte. Triste. E nós devemos orar pelos nossos irmãos cada vez mais. Tá? E quais as suas últimas palavras, pastor, para nós terminarmos o nosso tempo? Quais suas considerações finais, seu encorajamento para a igreja local? Eu vou te encorajar primeiro a procurar saber mais a respeito sobre a realidade da tua família da fé,
dos nossos irmãos e irmãs que vivem nesses mais de 70 países onde há perseguição. Se você entrar no nosso site, que vai estar aí embaixo, www.portasabertas.org.br, você vai ter acesso a N informações. Todos os dias tem notícias novas acontecendo. Você vai ter acesso a essa lista dos 50 países, vai ter acesso a cada país, a informação de cada um deles, o que é, como que é a perseguição, quantas pessoas têm, esse tipo de coisa toda. Aquela lista de observação, que são mais de 20 países, também ela está lá, você vai poder saber quais são esses outros países, que não está na lista, mas está lá. Você vai poder ter acesso e ver os projetos que Portas Abertas Brasil está apoiando. A cada 2 meses, a cada mês nós trabalhamos com um projeto novo, e você então via o site, você vai poder como é que se diz? Tá participando disso, se você quiser colaborar, né, evidentemente, mas você vai ter no nosso site também os pedidos de oração diário para você poder orar, e você pode baixar tudo isso, mas você pode no nosso site pedir a assinatura da revista Portas Abertas, porque ao você receber a assinatura da revista Portas Abertas, você vai ter acesso aos pedidos de oração diário pela vida dos nossos irmãos perseguidos. Então, primeiramente, a minha consideração final é essa, que você queira saber mais sobre a tua família. Uma família que você não conhece. Uma família que talvez aqui, nesta vida, você nunca vai conhecer. Porque a vida depois dessa. Porque, na verdade, aqui a gente está representando o Cristo Jesus, mas isso vai acabar. E na outra, né, na vida depois dessa, não que é uma, né, pelo amor de Deus, não me compreendam mal, mas a vida depois dessa é a vida da celebração, é a vida onde a gente vai poder ver e contemplar a face de Deus verdadeiramente como ela é. Vamos estar lá junto com Jesus, vamos estar, né, a família, todo mundo celebrando na Nova Jerusalém, sim, terra da paz. Então, essa é a minha primeira comunicação. Não deixe de fazer isso. Não termine de assistir esse podcast e fique só pensando. Vá fazer. Porque você não deve ser diferente de mim e nem do pastor Leandro, você deve ter a sua agenda também diária. E se você não encontrar tempo para você fazer o que você precisa fazer, você vai deixar passar, não, depois eu vejo, esse depois, e a procrastinação que faz com que a igreja brasileira tenha se tornado o que ela é hoje. Essa procrastinação em obedecer efetivamente o que Deus mandou. Então, essa é a minha consideração final que eu tenho para você, enquanto representante da Missão Portas Abertas aqui nesse nosso podcast. Agora, a minha consideração final mesmo, agora é final, que eu trago para a minha vida e compartilho com todo mundo. Para você, meu irmão, minha irmã, é que você acredite em Jesus. Que você acredite em Jesus, porque o fato de você acreditar em Jesus, no que ele disse que vai acontecer, vai te tornar um homem e uma mulher mais forte na sua fé. E vindo as dificuldades dos dias a dia, a pressão na escola, na igreja, no vizinho, né, no bairro, e vindo tudo isso sobre a sua vida, diferentemente do que muitas pessoas dizem, né, tá amarrado, você vai poder dizer, eu te amo. E não tem problema se você está me tratando mal assim. Porque o mal que você está fazendo para mim, eu vou te devolver ele com amor. Porque Jesus me ensinou a amar. E amar com o amor de Deus. E eu sei que você sabe, mas eu quero só repetir, frisar, o amor de Deus, o Pai, é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus que nos selou. Romanos 5:5. Então você é chamado para... Tem tudo. Tudo que Jesus teve para poder viver aqui, ele concedeu a nós.
inclusive todo o poder e autoridade que ele tinha, que ele tem, ele delegou para mim e para você. A gente só tem que acreditar nele. Isso é um crente que nem Jesus foi, representando o Pai, e a gente tem que estar aqui representando a ele. É isso, e findando, que a bênção de Deus Pai continue sobre a sua vida, te abençoe poderosamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre o seu ministério. Que Deus te abençoe, pastorzão. Era isso que eu queria falar. Espero que tenha sido bom, que os irmãos possam refletir muito sobre esse nosso bate-papo de hoje. Ok. Obrigado, pastor Matos. Foi um prazer e privilégio ter aqui o senhor conosco. Me abençoou muito e vai abençoar, com certeza, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, o meu desejo ao Senhor é que Deus continue lhe usando, continue lhe preservando e continue fazendo com que o Senhor seja um agente do avanço do reino onde o Senhor for. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e que Deus abençoe o Senhor. Amém. Obrigadão. Um Tchau, forte queridos. Deus abraço. abençoe.